Glória a Jesus. Não existe uma celebração na igreja do Senhor Jesus Cristo que se possa comparar à ceia do Senhor. Nenhum outro culto da igreja é tão especial quanto o culto da ceia do Senhor. Porque ela nos traz a memória e a consciência, a necessidade da comunhão uns com os outros. Mas ela também traz a consciência de que nós já não somos mais escravos do mundo e nem do mundanismo. A ceia do Senhor nos faz lembrar que não somos mais escravos do pecado, nem dos vícios, nem das maldições. Ninguém pode imprecar maldição na sua vida, porque você já está lavado no sangue de Jesus. Nós estamos livres das maldições. A única maldição que eu não consigo me ver livre é do microfone. Das enfermidades, nós estamos livres das enfermidades pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. There is a blood. There is a blood. There is a blood. Há um sangue que nos purifica, um sangue que nos lava. Há um sangue que nos cura, um sangue que nos limpa. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Santa Ceia nos traz a memória de que nós estamos livres da miséria. Você pode passar por dificuldade financeira em algum tempo da sua vida. Você pode até chegar a passar fome. Mas o crente não vai viver na miséria. Porque Jesus Cristo verteu o seu sangue para que, em Ele sendo pobre, nós enriquecêssemos. Dê glória a Deus, por favor. A razão de nós não mais sermos escravos do pecado é porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todo pecado. A nossa fé tem um rastro de sangue. Desde o sangue daquele animal que o Senhor Deus sacrificou para cobrir a nudez de Adão. Até o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus verteu o seu sangue por nós. E às vezes nós ficamos pensando, por que tanto sangue? A nossa fé tem um rastro de sangue. Glória a Deus. Era necessário que o sangue fosse derramado para que você e eu pudéssemos ser santificados no homem integral. Inteiramente santificados. 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra de Deus diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: o Deus de paz vos santifique em tudo, em todas as coisas, mas também em todo o vosso ser, todo o vosso espírito e alma e corpo. Nós vamos falar alguma coisa mais sobre este assunto, mas eu gostaria que você visse um pouquinho, não sei se você vai conseguir colocar nessa tela aqui, na parte de cima ou não, mas de qualquer maneira eu creio que dá para enxergar ali, talvez, na televisão ou talvez no telão, se você conseguir. É necessário a gente passar rapidamente por essa definição ou demonstração bíblica do espírito e da alma e do corpo. Como nós começamos de fora para dentro, e Deus começa sempre de dentro para fora. No tabernáculo, no Êxodo, capítulo 30, o Senhor, nos capítulos, dos últimos capítulos do Êxodo, o Senhor começa falando do tabernáculo e ele começa do lugar santíssimo. Nós sempre começamos do átrio, mas ele começa do lugar santíssimo. Nós começamos lá de fora, mas Deus começa lá de dentro. É dentro do seu coração, dentro da sua vida, que o Espírito de Deus fala e toca, e o sangue de Jesus purifica e transforma. Pode continuar, por favor. Eu passei um outro para você que estava mais. Ok. Go ahead. Vai clicando aí.
O homem é constituído de espírito, alma e corpo. A divisão do corpo e da alma é a mente humana. A divisão da alma e do espírito é o coração do homem. A palavra de Deus diz, Davi disse, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O escritor aos Hebreus diz que a palavra penetra na divisão da alma e do espírito. E Davi falou onde era a divisão da alma e do espírito. Guardei a tua palavra no meu coração. Nosso corpo, nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração tem atributos dados por Deus. Os atributos do nosso corpo são audição, visão, olfato, paladar e tato. E vamos esperar que os outros venham em nome de Jesus. A gente pode dobrar o joelho e orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Os atributos do espírito humano são... Eu coloquei espírito humano para você não confundir com o espírito de Deus, ok? Os atributos do espírito humano são os atributos absolutos, de verdades absolutas. Aquilo que é um escândalo para aqueles que são do pós-modernismo e dizem que tudo é relativo e que não existem absolutos, estes atributos do nosso espírito são absolutos. A fé do Senhor nosso Deus, a esperança, a nossa viva esperança, é uma verdade absoluta. O amor de Deus, o amor ágape, é também uma verdade absoluta. Existem outros atributos que são verdades absolutas. Os atributos da mente são domínio, reprodução, aquisição, autoproteção, alimentação e comunhão. Isso são atributos naturais que nós temos, são os nossos instintos, os instintos naturais. Todo ser humano tem o desejo de domínio. Até quando uma criança é pequenininha, ainda não tem consciência das suas ações, ela pega o seu brinquedo e segura, como quem diz, este aqui não, este aqui é meu. E se você vai tomar, ela toma e diz, não, esse aqui é meu. Eu estava com o meu neto no colo, Jimmy, e a minha esposa chegou e o James, Michael, e o James, eu estava no meu colo e a Mabel veio, e como é costume dela, ela começou a me beijar. Então o James começou a empurrar o rosto dela, empurrar o ombro dela, empurrar ela para lá, porque ele estava dizendo, o papo é meu. Não é por causa do papo, é papo porque eles me chamam de papo. São instintos naturais. A alimentação é um instinto natural. A fome é um instinto natural. Alguns são muito mais naturais do que os outros. Os instintos da alma, intelecto, sentimento e vontade, são atributos que Deus colocou na nossa alma. A nossa alma é o centro da nossa personalidade. Nós vamos ler um pouquinho de palavra de Deus e você vai perceber a importância de estarmos passando por aqui. O nosso coração tem um atributo que é a consciência. A Bíblia deixa isso muito claro, e esse estudo não é sobre antropologia bíblica. Apenas estou mencionando isso aqui para que nós possamos avançar um pouco e você entender o que é que o sangue de Jesus faz em nós. Não existe um momento melhor para falar no sangue de Jesus do que o momento da santa ceia do Senhor Jesus Cristo. Estes são os atributos que nós temos no nosso ser. E a palavra de Deus diz que o Senhor atua em todo o nosso ser, para que nós sejamos limpos, para que nós sejamos santificados, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que nós olhemos para isso e entendamos o que é que o Espírito de Deus faz com o sangue de Jesus na nossa vida, aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo. Em todo o nosso ser, e todo o nosso ser deve estar santificado, espírito, alma e corpo. Obrigado, pode tirar. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus foi crucificado.
E o propósito do derramamento do sangue de Jesus na cruz foi, em primeiro lugar, a nossa purificação. Efésios, capítulo 5, versículos 25 e 26. Vós, maridos, amai vossa mulher. As irmãs gostam muito desse versículo. Vós, maridos, amai vossa mulher. Viu que coisa linda? Uma mulher só. E a Bíblia manda o marido amar a mulher, não é? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a santificar, purificando-a com a palavra da água pela palavra. Purificar, o Senhor morreu para a nossa purificação, quer dizer, para tirar a impureza, para tirar a sujeira, para tirar o pecado, nos purificar do pecado. Essa é a doutrina da regeneração. Uma das mais lindas doutrinas da palavra de Deus. O Senhor Jesus não consertou a gente. O Senhor Jesus não fez uma reforma na gente. Você não é reformado, você não é consertado, você é regenerado. Ele te gerou de novo. É por isso que a maldição hereditária não pega em você. Porque pode ter maldição na sua família até a 8ª geração para trás de você. Mas a partir do momento que você é lavado no sangue de Jesus, a partir do momento que você é lavado no sangue de Jesus, a partir do momento que você é lavado no sangue de Jesus, there is a blood. A partir do momento que você é lavado no sangue de Jesus, você é regenerado, é gerado de novo. Agora o seu pai, o seu avô, o seu bisavô já não tem mais condição de passar maldição nenhuma para você, porque agora o seu pai é o Pai Celestial. Você nasceu de novo em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A nossa santificação e a nossa santidade são o que Deus quer para nós e de nós. 1 Tessalonicenses 4:3, a palavra de Deus diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus nos quer ver felizes, mas para sermos felizes de verdade, em primeiro lugar, nós temos que ser santos. Nós temos que trabalhar a nossa santificação. Temos que dar atenção à nossa santificação. Segundo aos Coríntios 7:1, quem gosta de Bíblia, dê glória a Deus. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu preciso falar uma coisa para você. Você lembra o que estava aqui na tela agora há pouco? Espírito, alma e corpo. O corpo é material, tocável, palpável. O espírito e a alma são de natureza espiritual. E você vai ver na Bíblia muitas vezes a palavra de Deus se referindo ao espírito do homem, no sentido de ser a sua alma, e não o espírito humano, aquele que o homem recebeu como sopro divino de vida. E a palavra de Deus diz que quando Deus soprou o seu espírito no homem, apareceu um terceiro elemento. Estava lá o homem que foi feito por Deus do pó da terra, e o Senhor sopra nele o seu espírito, e o terceiro elemento aparece, a sua alma. A Bíblia diz: e o homem se fez alma vivente. Aqui o Senhor está se referindo, a palavra de Deus está se referindo ao espírito humano, na verdade falando da sua alma, que é de natureza espiritual. Por isso, de vez em quando, você vai ver a palavra de Deus se referindo à alma como espírito. Purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. A Bíblia diz que quando você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito de Deus vem habitar no seu espírito. Paulo escreveu aos Coríntios e disse no capítulo 7 que aquele que se une a Deus em espírito se faz um só, se torna um mesmo espírito
com Ele. É um só Espírito com o Espírito de Deus. Então, no seu Espírito, no Espírito humano, o Senhor veio morar quando você recebeu a Cristo como seu Salvador, e você se fez um só Espírito com o Espírito Santo de Deus. E lá no seu Espírito, os atributos são as verdades absolutas de Deus. As verdades absolutas de Deus estão no seu Espírito, porque são atributos divinos ou atributos que Deus nos concede como atributos que são verdadeiros e são absolutos. Por isso, aqui se fala da repreensão ou da contaminação, da imundícia do Espírito, se referindo à alma, porque no seu Espírito, no Espírito humano, não pode haver imundícia e nem pode haver nenhum tipo de pecado, porque o Espírito de Deus habita ali. É ali que o Espírito de Deus habita no seu ser. E dali ele influencia o seu coração. Diga glória a Deus. O seu coração recebe influência da sua alma, lembra? Intelecto, sentimento e vontade, o centro da sua personalidade. É lá na sua alma que está a sua personalidade. Quem você é de verdade está na sua alma. A sua alma se comunica com você mesmo. O seu corpo se comunica com as pessoas. O seu espírito se comunica com Deus. Deus fala no seu espírito. E para que o homem entenda o que Deus está falando, ele precisa falar o idioma de Deus. Se eu estivesse aqui pregando em japonês para você, só 50% da igreja podia entender. Por quê, pastor? Porque geralmente só 50% é espiritual. Não. Se eu estivesse falando em outro idioma aqui, como o árabe ou outro idioma, talvez ninguém pudesse entender aquilo que eu estava falando. Para você entender a minha mensagem, você precisa falar a minha língua, o meu idioma. Deus fala no seu espírito, mas para você ouvir e entender a voz de Deus, você tem que falar o idioma de Deus. E qual é o idioma de Deus? Deus colocou um dicionário no seu coração, ou à sua disposição para você colocar no seu coração a sua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu falei isso na igreja presbiteriana, o povo falou língua estranha, deu glória a Deus. Glorifique o nome de Jesus. Quando Deus fala no seu espírito, é através da palavra que você entende que Deus está falando com você. Porque quando Deus fala, Ele fala em consonância com a sua palavra. Deus nunca fala dissonante da sua palavra. Deus nunca fala diferente daquilo que está na sua palavra. E tudo que Deus fala está de acordo com a sua palavra. Se alguma coisa você ouvir que não esteja de acordo com a palavra de Deus, não foi Deus quem falou. Se estiver fora da palavra de Deus, não foi Deus quem falou. Então, para você e eu sermos felizes de verdade, nós primeiro precisamos entrar no processo da santificação. A santificação é um processo na nossa vida. A santificação é um processo progressivo, ou seja, existem processos que não são progressivos. Se você for numa linha de montagem em uma fábrica de carros, por exemplo, você vai ver que existe aquele processo para montar o motor, o processo para montar o freio, o processo para montar as outras partes, o chassi e outras coisas do carro. Aquele processo está ali. Ele é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. O processo da sua santificação, ele é progressivo. O crente vai ficando cada vez mais santo, cada vez mais santo, cada vez mais santo, cada vez mais santo, em nome do Senhor Jesus. E além de ser progressivo, ele é contínuo. Já cheguei aqui, cheguei no ponto que eu precisava da minha santificação. No way, José. A santificação continua. É um processo contínuo e progressivo. Vai subindo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Cada dia nós vamos ficando mais santos na presença de Deus. Cada dia devemos buscar mais santificação. Mas a santificação não é um dom de Deus. É um processo de Deus na nossa vida. É claro que o Senhor dá um start para nós, mas nós devemos entrar neste processo e buscar a santificação. O escritor aos Hebreus, ele disse, sem a qual ninguém verá ao Senhor.
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12 e 14. Então a santificação é um processo que Deus opera na vida daquele que vai buscar a Deus, que foi regenerado, que está convertido, que está justificado. E nesse processo você é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo. Numa vida de retidão, numa vida conforme a vontade de Deus, e assim também a santificação leva você a morrer um pouquinho a cada dia. Morrer para o mundo e viver para Deus. Cada dia mais você vai eliminando mais um pouquinho daquilo que ainda na sua vida pode restar, que o inimigo deixou lá, ou que quem sabe o inimigo jogou na sua vida e grudou. E você vai descolando essas coisas da sua vida através da santificação. Nada que oração e jejum não resolvam. Nada que força de vontade de buscar ao Senhor, de estar sinceramente na presença de Deus, não possa resolver. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Quando Deus olha para você, Ele não olha para a sua aparência física, Ele não olha para o seu cabelo, Ele não olha para o seu sorriso, Ele não olha para o tamanho da sua barriga, Ele não olha para o quanto você está forte ou não. Quando Deus olha para você, Ele olha para o seu coração. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. A fidelidade em nós é uma decisão de ser fiéis a Deus, de ter fé em Deus. Fidelidade tem como origem a palavra fide, que no latim é fé. A fidelidade a Deus é uma decisão pessoal. Eu escolho ser fiel ou não ser fiel. Ninguém empurra o homem para pecar. O pecado acontece quando o homem entra nele com os seus próprios pés. A palavra de Deus diz que o homem peca quando ele é engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência não é apelido de sogra. Concupiscência é um desejo exagerado, exacerbado. É alguma coisa que você quer e quer, no matter what, não importa o que, não importa quanto custe. A concupiscência é uma coisa que você quer a qualquer custo e a todo custo. E quando você quer alguma coisa a qualquer custo e a todo custo, você acabou de substituir a Deus da sua vida. Isso se chama idolatria. O homem peca quando ele é engodado pela sua própria concupiscência. Ninguém empurra o homem para pecar. Ele vai juntando a terrinha, ele vai juntando a poeira. Daqui um pouquinho no cantinho da casa tem aquele montinho assim que até parece que é de areia, não é? É a sujeira que está ali. Foi o pó que juntou. É assim que o homem peca. É um olhar, é um pensamento, é uma tristeza, é uma amargura, é um rancor de alguém, é alguma coisa que você gostaria de falar, é alguma coisa que você gostaria de fazer, ou é uma mágoa que você guardou no coração, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo, até que chega o momento que você peca. E você e eu vamos ver em nome de Jesus que o pecado na vida do homem, ele não se manifesta onde o homem pecou, nem sempre ele se manifesta onde o homem pecou. Quando você semeia semente de feijão, você colhe feijão. Se você semear semente de manga, você colhe manga. Mas quando o homem semeia o pecado, ele colhe vários tipos de pecados na sua vida. E todos eles são terríveis e desgraçados para a vida do ser humano. Então, quando a gente vive em santidade, o crente vence as tentações e as concupiscências da carne. Você se lembra que nós vimos aqui espírito, alma e corpo. O homem natural é o homem que tem espírito, alma e corpo, mas o Espírito de Deus ainda não entrou no coração dele. O Espírito de Deus ainda não entrou no espírito dele. Ele ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. E Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 2, e ele fala a respeito do homem natural, do homem espiritual e do homem carnal. O homem espiritual o homem natural é
aquele que é governado simplesmente pela sua própria mente, pelos seus instintos, pela sua vontade natural. O homem espiritual é aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e o Senhor Jesus entrou no seu coração, o Espírito de Deus veio ao seu espírito e se fez um mesmo espírito com ele. O homem espiritual não é governado pela mente, ele é governado pelo coração. É no coração do homem, a Bíblia diz, que procedem as saídas da vida. É do coração do homem que saem as nossas decisões conscientes. Você se lembra daquele coraçãozinho que estava ali, que havia um risco, uma seta, que estava mostrando para a palavra consciência. O atributo do coração é a consciência. A sua alma tem desejo, a sua alma tem intelecto, a sua alma tem sentimentos, a sua alma tem vontade, livre arbítrio. Porém, tudo isso é jogado para o coração quando você tem Jesus na sua vida. Eu quero isso, ou eu penso desta maneira, ou eu me apaixono por isso, eu amo a isso. E aí a palavra de Deus é mergulhada no seu coração. Quando você come palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele vai começar a mexer aquilo como um liquidificador. E daquilo ali vai sair uma decisão. Eu vou fazer ou eu não vou fazer? Aquilo que eu disse que eu amo, aquilo que eu disse que eu quero, aquilo que eu disse que eu tenho vontade de possuir. Então, se tiver mais palavra de Deus, a sua decisão vai sair mais com gosto de palavra de Deus. Se tiver mais vontade da carne, a sua decisão vai sair mais com gosto da vontade da carne. O homem espiritual, ele é governado pelo seu coração. Ele é governado pelo seu coração. E o homem carnal é aquele que já conheceu a Deus, mas ele não dá lugar a Deus no seu coração. É aquele que a palavra de Deus diz que ele deixou com que a sua consciência fosse cauterizada, cauterizou a sua consciência. Ele fechou a porta do coração e não recebe mais a influência do Espírito. E apesar de ter conhecido ao Senhor, ele agora é carnal. Ele quer fazer a vontade da carne. Então, quando a Bíblia fala do homem carnal, ela não está falando do soma, da carne, do flesh. Ela não está falando disso aqui, dessa matéria. Ela está falando de um homem que, tendo conhecido as verdades eternas, ele é agora governado pela sua própria vontade e por aquilo que ele deseja ser e deseja fazer na sua própria vida. A palavra de Deus diz que através da santificação, o nosso ser é mudado gradualmente. Nós somos santificados de maneira progressiva. Quando os nossos jovens terminaram esse hino, eu disse, agora é hora de pregar. Porque desde a manhã de hoje, bem cedo, quando eu estava orando por este culto e pedindo a Deus que falasse conosco, Deus colocou essa palavra no meu coração. E depois que nós viemos para cá, estávamos em reunião e várias vezes o pastor Alci mencionou o versículo que foi o texto áureo que nós lemos aqui no começo desta ministração. E os nossos jovens cantaram exatamente tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Existe um sangue, there is a blood, que é poderoso para salvar, que é poderoso para purificar. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória ao nome de Jesus. Então assim nós somos habilitados para que nós possamos resistir aos hábitos e à prática pecaminosa da nossa carne, porque crente peca. Diga glória a Deus que existe Santa Ceia. Porque é aqui que a gente traz a memória. Lembra que isso aqui é um culto memorial? Fazer isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. É um culto, é um evento memorial. Aqui nós nos lembramos do Senhor Jesus, mas também nos lembramos das nossas fraquezas. E o apóstolo Paulo disse assim, sabe de uma coisa? Eu estava conversando com Jesus e ele me contou tudo o que aconteceu na última Páscoa. Quando ele se reuniu com os seus discípulos e instituiu a Santa Ceia. Eu vou contar para vocês como é que foi. E porque eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo partido... e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós.
O Senhor Jesus contou tudo para Paulo, como foi. E o apóstolo Paulo disse assim: olha pessoal, quando vocês se juntarem para comer, examine-se, pois o homem a si mesmo memória. Examine-se, pois o homem assim, olha, lembre do que você fez, lembre de quem você é, lembre do que está acontecendo na sua vida, lembre-se disso, lembre-se do que está acontecendo na sua vida, e lembre-se que na nossa santificação nós somos empoderados pelo Espírito de Deus para resistir aos hábitos e às práticas pecaminosas. E podemos buscar diligentemente uma maneira de vida semelhante à de Cristo. Eu quero parecer com Jesus, eu quero parecer com Jesus, eu quero parecer com Jesus. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. O Espírito de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Ninguém tem mais vontade do que o jovem de fazer a vontade de Deus, de andar na vontade de Deus, de realizar a obra de Deus, mas o pecado está todo o tempo desafiando não só os jovens, mas a cada um de nós. Mas é através da nossa santificação que nós somos empoderados pelo Espírito Santo para vencer os maus hábitos, os hábitos da carne, aqueles hábitos que muitas vezes nós adquirimos por causa da nossa fraqueza e por causa da nossa prevaricação. O que Deus colocou no meu coração para falar para você essa noite é que nós estamos vivendo o tempo de uma igreja doente. Estamos vivendo o tempo de uma igreja na terra que está tão misturada com as coisas do mundo que já não aceita mais correção de nenhuma natureza. Uma igreja que está enferma de pecado, que misturou o pecado com santidade e já não consegue mais divisar o que é céu e o que é terra. John Fitzgerald Kennedy tinha um filho. John Fitzgerald Kennedy tinha um filho chamado John Kennedy. Esse moço morava na Flórida em uma mansão em West Palm Beach. E ele estava numa escola de piloto de avião. E como ele era muito rico, ele tinha mansões e ele tinha avião. E ele pegou um dos seus aviões, que era um King Air, o avião turbo-hélice mais seguro que existe no mundo. É o único turbo-hélice que o presidente dos Estados Unidos é autorizado a voar nele, dada a sua segurança. John Kennedy foi daqui da Flórida para Martha's Vineyard, no estado de Massachusetts. E ele se meteu lá no meio de uma tempestade, eu não sei o que foi, e como ele não sabia voar por instrumentos, ele só voava visual, ele não conseguiu discernir o que era céu e o que era mar. Em um determinado momento as coisas ficaram confusas, porque ficam mesmo. Porque é assim mesmo. E é nesse momento que o piloto tem que dirigir, tem que pilotar por instrumentos. Mas ele não sabia usar os instrumentos e pum, caiu no mar e morreu ele e a pessoa que o acompanhavam. Porque ele não tinha capacidade de discernimento. Ele não sabia como ele podia discernir entre céu e entre terra. A igreja dos nossos dias misturou o pecado com as coisas sagradas, que já não consegue mais discernir o que é pecado e o que não é pecado. Malaquias, no capítulo 2, a palavra de Deus começa a falar do que eu chamo de a doutrina do não faz mal. E ele disse, no capítulo 3, ele disse, vocês oferecem a mim o coxo e dizem não faz mal. Vocês oferecem a mim o manchado e dizem não faz mal. Vocês oferecem a mim aquilo que você nunca ia apresentar diante do seu príncipe e você diz, não faz mal. É para Deus mesmo, não faz mal. Eu queria cantar um hino aqui, eu nem ensaiei, eu nem sei o hino direito, mas é para Deus mesmo, não faz mal. Eu sou de Jesus, ele sabe que eu sou de Jesus, então não tem problema se eu sair por aí mostrando o meu corpo, não faz mal. Eu sou de Jesus, Jesus sabe que eu amo a Jesus, e se eu sair por aí mentindo, não faz mal. Eu sou de Jesus, Jesus sabe que eu amo a Jesus, e se eu sair por aí roubando o meu patrão, não faz mal. Eu sou de Jesus, Jesus sabe que eu sou de Jesus, e eu vou no culto quando eu quero, e isso não faz mal. Eu não tenho que ir no culto quando Deus quer, eu só vou no culto quando eu quero. Eu escolho o culto que eu vou e o culto que eu não vou. Eu escolho quando eu vou e quando eu não vou. Sou eu que escolho, e isso não faz mal.
Sabe, em termos de ser humano, em termos de espírito, alma e corpo, beleza, você está fazendo a sua vontade, você tem livre arbítrio, você pode fazer as suas escolhas, mas em termos de vontade de Deus, em termos de santificação, em termos de um estado chamado santidade, isso faz toda a diferença. Eu não venho na casa de Deus quando eu tenho vontade. Eu venho na casa de Deus quando eu não tenho vontade. Aí é que eu venho de verdade. Aí é que eu tenho que vir de verdade. Eu não dou glória a Deus quando eu tenho vontade só. Eu dou glória a Deus quando eu não tenho vontade. Porque se eu não estou com vontade de dar glória a Deus, é porque alguma coisa está errada comigo. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja se misturou com o pecado de tal maneira que os pastores que pregam a respeito do pecado são chamados de fanáticos, são chamados de fundamentalistas, são chamados de demodê. Esse negócio de ficar apontando pecado, muito mais gostoso é você pregar sobre prosperidade, que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem, que você vai ficar rico, que vai ser uma maravilha. O pastor vai aparecer no Instagram, ele vai aparecer no Facebook como um cara legal, um sujeito simpático, um cara que fala para todo mundo. Isso é uma maravilha, mas sabe de uma coisa? Já já nós vamos ouvir o som da trombeta de Deus e nós vamos ouvir a voz do arcanjo. Eu não sei o que é que o arcanjo vai falar. Na verdade, o original da palavra de Deus diz que ele vai gritar. Eu não sei o que é que o arcanjo vai gritar. De uma coisa eu sei, eu vou ouvir a voz em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E eu fico perguntando, quantos vão ouvir a voz do arcanjo? Nós seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor nosso Deus. O dia está chegando. A palavra de Deus diz, e nós vamos estudar no nosso currículo doutrinário. Sabe aquele culto que você não vem? Pois é, naquele culto nós vamos estudar daqui 2 semanas a respeito de uma linha cronológica dos acontecimentos escatológicos, dos últimos acontecimentos da história da humanidade na terra antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Serão algumas semanas que nós estaremos estudando a respeito de escatologia. E sabe, quando você estuda a respeito de escatologia, você encontra que vai chegar o dia em que Israel vai estar num lugar chamado Armagedon. É um vale que existe no norte de Israel, enorme, e as nações da terra, os seus exércitos, estarão ali pressionando para destruir a Israel. E a palavra de Deus diz que as nações da terra, ou a maioria das nações da terra, vai ser contra Israel naquele dia. Escute isso, por favor. Há poucos dias atrás, ou há pouco tempo atrás, Israel nunca teve muita simpatia de muitas nações do mundo e todo mundo vota contra Israel lá na ONU. Eu conheci um homem que era o secretário do Brasil na ONU. Era um embaixador que representava o Brasil na ONU. E ele disse para nós que cada vez que iam votar alguma coisa em favor de Israel, a orientação do governo Lula era votar contra Israel. Eu tenho um amigo aqui na Flórida que também esteve lá, e ele é diplomata, e foi diplomata do país dele, Angola, pastor Humberto Helder Bernardo Solano Costa. Glória ao nome de Jesus. E o pastor Humberto sabe que com certeza também Angola talvez deve ter votado muitas vezes contra Israel. Como muitos outros países, o pastor Humberto trabalhou lá na ONU e ele viu isso de perto, todo mundo votando contra Israel. Mas, no geral, as pessoas não se manifestavam muito contra Israel. Mas agora, com esse problema do ataque do 7 de outubro do Hamas, lá em Israel, no norte de Israel, você já observou quantas pessoas, quantas milhares, dezenas de milhares de pessoas no mundo inteiro se levantaram contra Israel? Estão fazendo passeatas, estão gritando, estão xingando, estão se batendo, quase se matando, porque estão contra Israel. Isto é sinal de que Jesus está voltando. Isto é sinal de que Jesus está voltando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus voltar nos ares, Ele vem nos ares em primeiro lugar para buscar a sua igreja. Ele não vai pisar na terra. Nós seremos arrebatados e ficaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus vier nos ares, Ele não vai levar crente meia boca. Ele não vai levar crente misturado com pecado. Ele não vai
vai levar crente que um dia ele está servindo a Deus e outro dia ele está servindo a carne. Alguém que um dia está servindo a vontade de Deus e no outro dia está servindo a sua própria vontade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, santidade não é simplesmente você fazer a vontade de Deus. Santidade é também você não fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Acho que você não entendeu. Santidade não é apenas fazer a vontade de Deus. Santidade é também não fazer aquilo que não é a vontade de Deus na sua vida. É muito importante que você entenda isso. Nós vamos mudando gradualmente e somos habilitados a poder resistir às práticas do pecado. Esse é um modo de vida semelhante à do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas o que é santidade? O que é santificação? A santidade é um estado, é uma posição que você chega. Você está nesse estado de santidade, que está nesse estágio. Mas a santificação é o que leva você àquele estado de santidade. A santificação é aquele crescimento diário, é aquele crescimento gradual, é aquele crescimento contínuo, sem parar, que você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E você olha para uma pessoa que vive em santificação, ou buscando se santificar. Essa pessoa, você olha e diz que essa pessoa é uma pessoa que anda em santidade. É um estado de santidade. E a santificação é um processo. Mas a palavra de Deus fala também da profanação. O profano é aquilo que é oposto ao respeito devido ao que é sagrado. É o contrário daquilo que é sagrado. É o que se opõe àquilo que é sagrado, ao respeito ao que é sagrado. A profanação é dessacralizar, é tornar impuro, é tornar imundo. E o pecado é o quê, pastor? Falando de pecado, que o homem não pode pecar, não deve pecar sem santificar, é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, que é contrário ao seu caráter. É contra o caráter de Deus dessa maneira. Sendo contra o caráter de Deus, o homem peca tanto quando ele faz o que desagrada a Deus, quando ele não faz o que agrada a Deus. Isso também é pecado. A prevaricação também é pecado. Errar o alvo é uma definição do tipo de pecado que perturba o espírito humano. Errar o alvo. Eu estou falando do espírito humano, lembra das qualidades absolutas? Das verdades absolutas? O espírito humano fica turbado. É isso que turba o espírito humano, que contamina, entre aspas, o espírito humano. Pode colocar aspas bem grandes, por favor. É o quê? Quando Deus manda você amar e o seu coração se enche de amor e você não ama. Quando Ele diz que o perdão tem que ser genuíno e você não perdoa. Quando Ele diz que a esperança é verdadeira e você não confia. É isso que perturba o espírito humano. E quais são as consequências do pecado, pastor? Nós estamos falando que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Já já nós vamos participar da ceia do Senhor e vamos tomar o cálice que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. As consequências do pecado, elas são funestas, terríveis. Elas atingem todas as áreas da vida do homem. O pecado atinge a sua vida espiritual com Deus. Quando a pessoa peca, ela não consegue orar. Ela não consegue falar com Deus. Ela fica com vergonha de Deus. Ela foge de Deus. Lembra de Adão? Cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que ele sabia. Mas por que ele estava falando então, cadê você, Adão? Para mostrar que o homem no pecado se esconde de Deus. O homem no pecado, ele foge de Deus. A consequência pessoal na sua alma. O seu intelecto fica turbado. O homem se sente acusado o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. A palavra de Deus diz de um homem que diz assim, o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu posso fazer o que eu quiser, mas o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado afeta os nossos relacionamentos. A pessoa peca e diz, ninguém viu, ninguém sabe, nunca falei para ninguém,
nunca ninguém vai saber do que aconteceu comigo. O pecado vai afetar os seus relacionamentos. Ele vai afetar o seu matrimônio. Sabe por quê? Você pode esconder o quanto você quiser, mas os dois seriam uma só carne. E sendo ambos uma só carne, com certeza o pecado será comunicado. Mesmo que você não fale, mesmo que você não verbalize, você de alguma maneira vai falar a respeito dele. O pecado vai prejudicar o seu relacionamento com os seus filhos. O pecado vai prejudicar a qualidade da sua casa e do seu lar. O seu lar não vai ser um lar feliz por causa do pecado. O pecado vai afetar o seu trabalho. Produzia, mas não produz mais. Sabe por quê? O pecado traz com ele o sentimento da culpa. A culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Sabe o que foi que o Senhor Jesus Cristo fez? Aquilo que não eram os comunistas, os nazistas não conseguiram fazer. Os nazistas tentaram de tudo para tirar o sentimento de culpa. Hitler fez de tudo para tirar o sentimento de culpa do coração do povo alemão. O povo alemão matava os judeus e fazia tapete com cabelo de mulher judia. Eles matavam os judeus e aquilo para eles era como se eles estivessem matando galinha no terreiro. Eles matavam o povo judeu e não sentiam culpa nenhuma por aquilo. É como tirar a culpa do coração do homem, porém a culpa continuava lá. Eles não conseguiam se livrar da sua culpa. O Dr. Mengele era um médico que se dizia cientista. E lá no nazismo, ele abria a barriga de mulheres grávidas e tirava a criança de dentro da barriga, colocava um gato vivo e costurava de novo. Este homem se escondeu na Argentina. E me parece que na Argentina muitos nazistas se esconderam. E depois uma das revistas do Brasil mostrou Mengele já velho, gordo, muito gordo, dentro de uma prisão na Argentina quando foi descoberto para que ele pudesse ser levado de volta para a Alemanha. Mengele tentou se matar várias vezes, enfiando uma tesoura no seu próprio corpo, nos seus braços e na sua barriga. Eu vi as marcas. Mengele não conseguiu se matar. O maior problema do Mengele não era voltar para a Alemanha e ser morto na mão dos alemães. O maior problema do Mengele é que ele não conseguia se livrar do sentimento de culpa. A culpa estava na mente e no coração dele. Ele não podia dormir e não podia ficar acordado. Ele não podia andar e não tinha como se distrair. A culpa de milhares de pessoas que morreram e de muitas pessoas, dezenas, que ele matou, que ele praticou mal. Essa culpa estava apegada à sua mente e ao seu coração. Ele não conseguia se livrar daquela culpa. A palavra de Deus diz, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A consequência do pecado é que o homem não consegue se livrar da culpa, mas o sangue de Jesus lava. Se você fizer um grande buraco numa parede de uma casa, se você fizer um grande buraco na parede da sua casa e a sua casa fique exposta numa parede que dê vazão à externa, à área exterior da casa, você não sabe o que pode entrar por aquele buraco. Pode entrar uma formiga, pode entrar uma barata, pode entrar uma lagartixa, pode entrar um rato, pode entrar um gato, pode entrar um cachorro, pode entrar um homem. Você não sabe o que vai errar, o que vai passar ali. Você não sabe o que vai atravessar aquele buraco. O pecado é assim. Quando uma pessoa peca, ela está abrindo um buraco na parede. Você não sabe, a palavra de Deus diz que tudo quanto o homem semear, isso também você vai ceifar. Você não sabe como. Lembra que não é como plantar semente de feijão? Quando você peca, você fez um buraco na parede. Você não sabe que tipo de problema vai acontecer na sua vida. Você não sabe o que isso vai resultar. E às vezes as pessoas estão flertando com o pecado. Tem gente que está dando... Um ex-pastor que diz que tem gente que está dando beijo na boca do demônio.
Tem gente que está brincando com o pecado, e está achando que está escondido, e está achando que não está, ninguém está vendo nada. Você está abrindo um buraco na parede. Jesus está voltando, e Jesus vem para buscar uma igreja santa. Você já não dá mais bola para a palavra de Deus, a palavra de Deus já não chama mais a sua atenção. Você está na igreja, mas a sua mente está em outro lugar, a sua atenção está em outro lugar, você está vendo outra coisa, você está na internet, você está no Facebook, ou você está lá no WhatsApp, você está com a cabeça em outro lugar. Por quê? Porque o pecado já destruiu a sua mente, porque o pecado está tentando distrair você das coisas santas, das coisas verdadeiras, das coisas que são dignas, das coisas que são justas, e a palavra de Deus já não toca você, porque você criou comichão no ouvido, porque o seu coração se endureceu, porque a sua consciência se cauterizou, e está cheio de crente que precisa aceitar Jesus como Salvador. Está cantando, está trabalhando na igreja, está fazendo alguma coisa, mas está muito distante da realidade do Evangelho, está muito distante da vontade de Deus, está muito distante da palavra de Deus. Olhe para mim, por favor. Está muito distante de viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade. O pecado é o buraco na parede. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 16, 19 a 26 diz assim: mas evita, e nós vamos terminando por aqui, mas evita os falatórios. Evita os falatórios profanos. Lembra que nós falamos de profanação? Aquilo que é contra, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, isso é profanação. Evita falatórios profanos, porque vão produzir maior impiedade. Sabe o que Paulo está se referindo aqui? Ele estava falando de Himeneu e Fileto, que eram pessoas que estavam introduzindo heresia no meio do povo de Deus. E eles, além de estar introduzindo heresia, eles estavam falando contra a liderança da igreja, dizendo que eles estavam ensinando coisa errada, que a liderança estava sendo radical, que a liderança estava ensinando coisa que não tinha nada a ver, que a liderança estava falando coisas que não tinham nada a ver com a realidade da palavra de Deus, que a ressurreição já tinha acontecido, que não ia acontecer, que já tinha acontecido. E o apóstolo está falando: evita esses comentários profanos. Isso é profanidade. Isso é profanação. Isso é profanar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Significa mudar a palavra de Deus. E ele diz: evita isso, porque isso vai produzir ainda, se você ficar comentando, isso só vai produzir mais impiedade, mais impiedade, mais impiedade. Sabe por que o diabo fica colocando profanação na boca das pessoas e fica fazendo a pessoa passar de um para o outro, passar de um para o outro, passar de um para o outro? A pessoa se sente mal satisfeita com alguma coisa na igreja, ela vai falar para outra, e a outra fala para outra, e a outra fala para outra. Daqui a pouco ela envenenou uma, envenenou a outra, envenenou a outra, envenenou a outra, e as pessoas começam a ficar envenenadas. Sabe por que o diabo faz isso? Porque o que ele mais precisa fazer na igreja é dividi-la. O Senhor Jesus Cristo disse: um reino dividido não pode subsistir. Uma igreja dividida, ela não vai chegar a lugar algum. Uma igreja dividida, ela nunca vai prosperar. E o diabo quer sempre destruir, ele quer sempre dividir a igreja. Mas o sangue de Jesus nos une. Mas a graça de Deus nos une. Mas a santificação nos une. Mas a santidade nos une em Cristo Jesus. O diabo quer que a profanação venha para que ela produza impiedade. A palavra impiedade vem da palavra piedade. A palavra piedade vem de uma raiz que é latina, que é pius. Pio é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que é sagrado. O pio é aquilo que é íntegro, é aquilo que é verdade, aquilo que é zeloso, que é devoto. As pessoas, havia uma expressão latina do pietas, é a forma de dizer que as pessoas pias vivem. As pessoas pias são as pietas, que são pessoas que vivem da verdade. Expressava como uma virtude para os romanos. Uma pessoa pia ou pietas era uma pessoa que tinha virtude, uma virtude alta, valorizada. Um homem com pietas, ele respeitava as suas responsabilidades, até com os deuses dos romanos, né? Com o país, com os pais, com os parentes. Era compassiva, misericordiosa, tinha comiseração, ou seja, dó, compaixão das pessoas. O Senhor está falando de trabalhar na mente humana. Lembra dos instintos naturais da mente? Uma pessoa ímpia, ela corrompe os instintos naturais da mente.
É quando a pessoa começa a falar mal do outro, fala mal do outro, fala mal do outro, e a pessoa vai carregando o seu coração daquilo, a sua mente vai ficando ímpia. Impiedade. Ele disse, olha, esses falatórios profanos só produzem mais impiedade. E escute uma coisa, o Senhor me trouxe aqui para falar para você hoje a respeito do pecado e do mal que o pecado faz na sua vida. Hoje é o dia de Santa Ceia e nós estamos perto da vinda do Senhor Jesus Cristo e precisamos nos livrar dessas coisas para subir com o Senhor Jesus. Todavia, disse Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 19, o fundamento de Deus fica firme. Fundamento é alicerce. Fundamento é base. O fundamento de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é o fundamento. O fundamento é a lei de Deus. O Salmo 19 diz que a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é a expressão, é a revelação da vontade de Deus. Ou seja, pode alguém falar o que quiser de você, pode alguém murmurar da sua fé, pode alguém criticar o seu ministério, não muda a base, não muda aquilo que Deus é, não muda a vontade de Deus, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual selo? O Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Não é impiedade. Quando a Bíblia diz que toda iniquidade é pecado, mas nem todo pecado é iniquidade. A pessoa que peca sabendo que está pecando é iníqua. É a pessoa que sabe que está errado, mas faz errado. Esse pecado consciente é a iniquidade. Olha o que a Bíblia está dizendo. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se você profere o nome de Jesus, por favor, sabe o que é pecado? Sai fora! A Bíblia nos aconselha a fugir da aparência do mal. Foge, sai correndo da aparência do mal. Pareceu mal, eu não estou fazendo nada demais. Pareceu mal, cai fora. É por isso que o Salmo 1 diz assim, olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Por quê? Porque parece mal. Está fazendo mal? Eventualmente não. Mas ele está ali e já está dando mau testemunho. Está dando mau testemunho. Os amigos vão tomar uma cervejinha, eu vou junto. Eu não bebo, mas eu estava junto. Daqui a pouquinho você vai estar bebendo também. Daqui a pouquinho você vai estar enchendo a cara também. Pastor, mas olha, um vinhozinho não faz mal. Olha, eu vou te falar uma coisa. Para o brasileiro isso aí não funciona muito, não. Porque não vai ser um vinhozinho, vai ser um vinhozão. E se você não tomar cuidado, até pastor, não é? E tem dia que ele não consegue subir no púlpito, pastor Agostinho. Posso subir ou não posso? Se eu conseguir, sobe. Irmão. Nós estamos rindo, mas Deus sabe como está a sua geladeira. Eu não vim aqui brincar. Eu vim aqui falar a verdade. Eu tenho responsabilidade com Deus. Eu não estou aqui pregando para agradar você. Eu estou aqui pregando para levar você para o céu, em nome de Jesus. Você precisa de palavra de Deus para o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas não tem nada a ver. Isso é coisa que não tem nada a ver. Não faz mal, lembra? Lembra a doutrina do não faz mal? Lembra? Faz mal sim. Faz mal sim, senhor. É isso que acaba com a sua santidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata. Vaso aqui é o ser humano, o homem integral, lembra? Espírito, alma e corpo. Aquele é um vaso. Tem vaso para honra e tem vaso para desonra. Tem de pau, tem de prata, tem de ouro, tem de barro. Uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar, diga purificar. Se purificar, purificar a si mesmo, um processo pessoal. É você que se purifica, não, eu vou evitar. O diabo te tenta e você fala, Deus me ajuda. Jesus me socorre aqui. Ser tentado não é pecado, ceder é pecar. Ser tentado não é pecado, você só não pode ceder ao pecado. Corre, pede ajuda, foge, clama ao Senhor, pede Jesus me socorre, me ajuda aqui. Não deixa eu cair não deixa eu pecar não, Jesus, por favor, me ajuda, em nome de Jesus. Eu preciso purificar a mim mesmo. Se alguém purifica a si mesmo dessas coisas, vai ser vaso de honra, santificado, diga santificado.
idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então a santificação, em primeiro lugar, é um processo. Em segundo lugar, ela é pessoal. Você não pode santificar ninguém, você tem que santificar você mesmo. Jesus disse, por eles eu me santifico. João 17. Por eles eu me santifico. Eu não santifiquei a eles, eu estou me santificando por eles. Para que o Senhor possa ter misericórdia deles. Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos. Isso não significava que ele estava isentando os seus filhos, mas simplesmente ele estava intercedendo pelos seus filhos, para que eles pudessem alcançar a misericórdia e o favor de Deus, e eles pudessem reconhecer a Deus na sua vida. Foge também dos desejos da mocidade. Diga comigo, carne. Foge dos desejos da mocidade e segue. Agora a gente vai ver uma série de verdades absolutas que estão no nosso espírito, porque são atributos de Deus ou concedidos por Deus. Segue o quê? A justiça. A justiça divina é um atributo que está no nosso espírito, é uma verdade absoluta. Existe a justiça do homem. Ele não está falando da justiça do STF. Ele não está falando da justiça do Xandão. Ele está falando da justiça de Deus. Segue a justiça. Segue a justiça. A justiça do homem é assim. Está lá na praça do 8 de janeiro, cadeia. A justiça de Deus é assim. Pecou, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é a justiça divina. Essa é a justiça do Senhor, nosso Deus. Segue a justiça absoluta, verdadeira. A fé como atributo divino, a fé de Deus, ou a fé em Deus. O amor de Deus, o amor ágape. Ele está dizendo, você quer se santificar, segue essas coisas. Seja justo. Siga a justiça divina. Não condene quem Deus quer absolver. Não ache que aquela pessoa nunca vai aceitar Jesus. Vai, em nome do Senhor Jesus. Ela vai. O amor de Deus, a paz, não é um acordo de paz. Mas é aquela paz que Jesus disse, deixe-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Segui isso com quem, Senhor? Com os que com um coração puro, as verdades absolutas são buscadas no Espírito e elas são derramadas no coração. Coração puro. Coração puro. Limpa o meu coração, Jesus. Lava o meu coração, Jesus. Eu fiquei com raiva e a raiva subiu para o meu coração. Mas a tua palavra foi lá e lavou. O teu Espírito foi lá e lavou. O teu sangue foi lá e lavou, Jesus. Lava, limpa, purifica o meu coração. Coração puro. Invocam o Senhor e rejeita, o Senhor está dizendo rejeita, é decisão do coração, rejeita. Questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Quem contende? Você fica contendendo na sua alma. Você entrega a alma naquela... Já viu gente discutindo futebol? Aqui só tem crente. Vocês não vão saber do que eu estou falando. Lá fora tem uns atleticanos que começam a discutir com os corintianos, que estão sempre perdendo. Mas a Bíblia diz que é para seguir a justiça e o justo florescerá como o Palmeiras. Na alma, ele fica com ódio. Sentimento aflora, a emoção aflora. A Bíblia diz, rejeita as questões loucas sem instrução, que produzem contenda. Rejeita isso, isso não, isso não, isso não. Na tentação, na hora da discussão, na hora que essas coisas começam a acontecer, questões que não dizem nada. Tem gente agora que é doutor em Bíblia. Por quê? Porque ele assiste o fulano de tal na internet, no YouTube. E o cara falou que a terra é igual uma chapa de assar carne. Ele discute, sai na briga, perde a amizade. Porque o outro falou que a ressurreição já aconteceu. Não, já aconteceu. A ressurreição já aconteceu. Então quer dizer que você é um ex-defunto? Nós já estamos no milênio, né? Estamos discutindo isso aí. Né? Nós já estamos no milênio. Já estamos no milênio. Deve ser, né? O leão e o cordeiro já estão pastando juntos, né? Minha sogra almoça lá em casa. É o leão e o cordeiro. O leão é ela. Tem
gente que adora as questões que as pessoas colocam. Não. É porque agora é o calvinismo. O que não tem nada a ver. A graça santificada. A graça, pelo amor de Deus. Olha, você pode fazer o que você quiser. A graça cobre tudo. Isso é uma graça irresponsável. A Bíblia diz, foge dessas discussões. Foge dessas coisas. Por quê? Porque isso só gera mais contenda. E ao servo de Deus não convém contender, mas sim ser manso. É uma virtude do Espírito Santo semeada no coração do crente, na nossa alma. Para com todos, apto para sofrer, para ensinar e sofredor. Todo crente deve ser apto para ensinar. Ensinar o quê? A doutrina básica da palavra de Deus. Nos próximos meses nós vamos ter aqui, na nossa igreja, um curso completo de discipulado dos primeiros passos na fé. Ah, é, pastor? Que dia que vai ser? Quarta-feira à noite, no currículo doutrinário. Venha para o currículo doutrinário. Venha para o culto de ensino. Quarta-feira à noite nós vamos ensinar os primeiros passos na fé. Você vai ensinar as pessoas quem é Deus, quem é Jesus, o que é pecado, o que é salvação. Você vai ensinar Jesus às pessoas e as pessoas vão amar ao Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, tem que ser apto para ensinar. Instruindo com mansidão os que resistem. Ele está falando de dentro da igreja, gente, desde o começo. Gente da igreja que resiste. Que resiste mesmo e diz, não. Para mim é assim, isso aqui é assim. Eu não vou entrar aqui porque vai ter problema. A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para reconhecerem ou para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Pastor, pera um pouquinho, você está falando que é gente da igreja? Quer dizer que tem gente dentro da igreja que está preso no laço do diabo? Pois é. Ele não é escravo do diabo, mas ele é preso do diabo. Ele não está escravizado fazendo a vontade do diabo, mas ele está preso. Ele não sai do lugar. Por quê? Assumiu convicções. Para mim é assim. Ele nunca perguntou para Jesus como é que era. Ele nunca perguntou para Jesus como é que deveria ser. Ele nunca perguntou para Jesus como ele deveria se comportar. Eu vou contar uma coisa para vocês, mas vocês não contam para ninguém. Só entre nós e o pessoal que está vendo na internet. Eu sou sanguíneo. E o sanguíneo é assim, de vez em quando ele fica com a raiva. E quando sobe o sangue do sanguíneo, eu tenho um indivíduo que é meu genro, que ele diz assim, empina a carroça. Quando o sanguíneo empina a carroça, irmão, é uma perdição. De vez em quando eu fico com tanta raiva, que eu tenho que orar. Para não fazer a minha vontade. Eu tenho que ir para o joelho e falar, Jesus, não me deixa fazer a minha vontade. Eu sei que o que eu quero fazer, Senhor bendito, aos meus olhos é certo, aos meus olhos é justo, mas eu não posso agir de acordo com a minha justiça. Eu preciso agir de acordo com a tua justiça. A justiça de Deus é a justiça do perdão, é a justiça da misericórdia. Eu falo, Jesus, mas me ajuda, Jesus, o coração está batendo forte, o miserável está saindo pela boca. Eu estou doido para corrigir, para colocar no lugar, para fazer. E eu me escondo. Eu vou para o joelho. Eu vou pedir misericórdia a Deus. Jesus, me ajuda, que eu estou doido para matar, Jesus. Me ajuda, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Me socorre, Jesus. Sabe o que significa isso? É se desprender dos laços do diabo. Santificação, santidade. Santifica a sua vida. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Pecado de estimação tira o poder da oração. Aquilo que está no coração, às vezes, que você não tinha entendido que era pecado, mas hoje você reconheceu que é pecado. Hoje é dia de você reconciliar com Deus. Esse é um culto de uma grande oportunidade de Deus na sua vida. E eu tenho uma boa notícia para você. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Onde está você? Esta noite. Que está respondendo ao apóstolo Paulo, dizendo, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você disse, examinei Jesus. Eu encontrei o que o pastor falou. Eu encontrei que eu quero ser melhor do que eu estou sendo. Eu encontrei que eu quero ser mais crente do que eu estou sendo.
Eu encontrei que eu quero ser mais puro do que eu estou sendo. Eu encontrei que eu quero morder mais a minha língua. Eu encontrei que eu quero colocar mais filtros nos meus ouvidos. Eu encontrei, Senhor, que eu quero guardar o meu coração sobre tudo que se deve guardar. Eu não quero deixar que aquelas coisas entrem no meu coração e venham trazer mais iniquidade. Venham trazer iniquidade ou venham trazer mais contenda e mais dissabor na minha alma. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. E dobre os seus joelhos na palavra de Deus. There is a blood. There is a blood. There is a blood. Há um sangue que limpa. Há um sangue que purifica. Há um sangue que faz você justo diante de Deus. Oh, aleluia. There is a blood. Em nome de Jesus. Hoje é a maior noite de concerto que Deus lhe concedeu esse ano. Desde o começo do ano até hoje, Deus nunca tinha falado tão forte com você. E essa noite Deus falou em nome de Jesus. É uma grande oportunidade, é uma grande porta aberta. É uma porta que Deus abriu para você se reconciliar com Deus. Para limpar o coração. Para limpar a alma. Vem aqui. Vem perdoar esta noite em nome de Jesus. Vem deixar Deus operar. Aleluia. Se você puder dar um passinho para frente, por favor, vem um pouquinho mais para frente. Glória a Deus, eu quero que os pastores venham orar por você. Glória a Deus, por gentileza, pastores, obreiros, venham entrando já por aqui, pelo outro lado, por favor, em nome de Jesus. Passe aqui por cima do púlpito, por favor. So I come to tell you He's alive, to tell you that He dries every tear that falls. So I come to tell you that He saved. 30 segundos para você que ainda está aí. Com quem Deus falou. Deus falou com você e você ainda está aí. Vem aqui. Vem aqui. Deus sabe o seu. Deus abriu a porta e te deu a oportunidade. É a sua vez. Sabe que está terminando uma etapa na sua vida? Porque não terminou ainda, Senhor, porque falta só este pouquinho. Tira esse impedimento do seu caminho, porque a nova fase está começando hoje, em nome de Jesus. A nova etapa está começando hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Junior, go. Please. That's time to blind. The size the blind. That heals the sick, the lonely find. It has Ele encontra o solitário. Oh, Ele tem o to poder free their de power, livrar das amarras, and share the deixar livre o escravo, above the derrubar ground. as cadeias do chão. So put it out Derrama, Senhor. and to cleanse my Vem, soul, lava minha alma. and let His liquid glory flow, because it's lives to make me whole. I won't. Fique de pé, por favor. Querido Deus, nós cantamos, Senhor Jesus, no começo desse Está ajoelhado, pode continuar ajoelhado, por favor. que há poder, Senhor, no Teu nome, que há poder no Teu sangue. Oh Deus, nós estamos levantando a nossa voz, Senhor, em primeiro lugar com humildade diante do Senhor. Em segundo lugar, Senhor, meu Deus, reconhecendo a nossa situação diante do Senhor.
reconhecendo, Senhor, que nós nada somos, e que tudo que há em nós, Senhor, clama e necessita de Ti, Pai. Ah, Senhor Jesus, mas nós queremos nos lembrar nesta noite do poder, Senhor, do Teu sangue. Vai agora, Senhor Jesus, derramando o Teu sangue sobre o Teu povo, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que se nós nos humilhássemos, se nós nos reconhecêssemos quem é o Senhor ouviria, Senhor, e sararia a terra. Vai sarando terra nesta noite, Senhor. Vai sarando, Senhor, meu Deus, vidas. Vai, Senhor, regenerando pelo poder, Senhor, da Tua palavra. Ah, Senhor, a Tua palavra foi ministrada ao nosso coração, e nós queremos, Senhor Jesus, que o Teu sangue poderoso vai limpando agora, Senhor, desde a planta dos pés até a cabeça, Senhor, de cada um de nós. Vai limpando, Senhor, vai limpando, Jesus, vai limpando, Ramandara Sorebederi Micalabai. Oh, poderoso sangue de Jesus, poderoso sangue de Jesus, poderoso sangue de Jesus. Vai invadindo este lugar, invade o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Ah, vai invadindo a nossa vida e vai limpando pelo poder do Teu nome, Jesus. Queramandagasorimiderimica. To tell you He's alive, to tell you that He dries every tear that falls. So I come to tell you that He saves, to shout and to proclaim that He's coming back for you. Glória a Jesus. Tome o seu assento um minutinho, por favor. Thank you very much.